Olá pessoal, bem-vindos de volta ao curso de Lua e hoje nós vamos falar sobre um dos pontos mais interessantes da linguagem que são as metatables. As metatables são tabelas que a gente pode agregar valores em Lua e permitem a gente conferir comportamento especial a esses valores. Normalmente nós vamos encontrar tabelas associadas, né, as metatables associadas a tabelas, né? Então cada tabela em Lua nós podemos definir uma metatable para ela. Só que outros tipos de valores também podem ter uma metatable. No caso, strings, números, eles têm uma metatable, só que são compartilhadas. A metatable, por exemplo, para uma string, todas as strings compartilham a mesma metatable. E nós não podemos trocar essa metatable a partir do código em Lua, apenas a partir da API em C. Tá? Então, para tabelas são livres, mas para outros valores elas são amarradas. Apesar disso, a gente pode sim obter essa metatable e ao trocar o conteúdo dela para customizar certos comportamentos mesmo para strings, por exemplo. Isso a gente vai mostrar mais para frente. Nas metatables, o que permite que a gente atribua para ter esse comportamento especial nos valores são os metamétodos. Eles que vão ser disparados, vão ser chamados em situações específicas, permitindo que a gente faça um trabalhinho bem legal, fazendo com que as nossas tabelas tenham comportamentos mais dinâmicos e mais alto nível, de acordo com o problema que a gente quer resolver. Então, de uma maneira bem simples, se a gente vier aqui no código, a gente pode definir uma metatable. Vou definir uma função de exemplo aqui. E a gente pode definir uma metatable chamando simplesmente A igual a uma tabela, né? E eu vou definir uma metatable para a tabela A, que é meta igual a uma tabela. E aí, para definir, né, eu chamo set metatable a meta. Quer dizer, eu estou definindo a tabela meta como sendo a metatable da tabela A. E para conferir a metatable, eu posso chamar a função getMetatable. Então eu posso verificar que isso deu certo chamando print, isso é só para exibir, obviamente, mas getMetatable a, e aí eu vou comparar se isso é igual a meta. E aí nós vamos executar. Ah, claro, faltou eu chamar a própria função da x1 aqui. E, como esperado, ela retorna true. Então, setMetatable a gente define a metatable e getMetatable a gente obtém a metatable. Uma coisa que é interessante aqui é que a função setMetatable, e isso vai ser importante mais para frente, mas eu também vou repetir, é que ela retorna sempre essa tabela aqui como sendo o valor de retorno dela. Então, se eu vier aqui result, né, o meu resultado, igual a setMetatable a meta, o que eu posso agora comparar é print. Então vou colocar até aqui no. Deixa aqui mesmo. A gente vai lembrar, olha, result igual a. Tá? Então eu vou obter agora o meu true do teste da metatable, mas eu também quero ver se esses dois caras são iguais, se são o mesmo objeto. Tá? Então agora eu posso executar. E repara, tem dois trues, né? Significa que o resultado é exatamente igual à tabela A. Isso é interessante porque a gente pode fazer coisas bem legais com isso. Por exemplo, se eu não precisar dar um nome para a tabela A de cara, eu posso muito bem chamar A aqui e setMetatable com uma tabela vazia. E aí eu não preciso nem disso. E a minha tabela A, tá? Quer dizer, se eu não precisar dela antes, né, para alguma outra coisa, eu posso simplesmente defini-la aqui e depois eu atribuo como resultado da setMetatable. Então isso é bem interessante, simplifica bastante o nosso programa, né, e deixa mais limpo um pouco o código. Beleza, então definimos a nossa metatable e conferimos que o getMetatable retorna essa metatable para a gente. Tá? Metamétodos. Os metamétodos são aquilo que permitem a gente
trabalhar, né, dar aos nossos valores algum comportamento especial. Vou dar um exemplo inicial, que é o metamétodo de string, né, toString. Você já deve ter visto, por exemplo, se a gente pegar, deixa eu colocar aqui um function, exemplo 2. E aqui no exemplo 2, deixa eu até chamar logo o exemplo 2 aqui embaixo. O que eu vou querer fazer no exemplo 2 é imprimir uma tabela. Então, vou pegar print, eu vou definir aqui também uma tabela A. Agora eu vou começar a usar local A igual isso aqui também vou colocar local, só para eu não ter nenhum tipo de problema. E aqui a minha tabela A, eu vou dar um print nela. Vamos ver o que acontece. Tá? Então o Lua, por padrão, vai me dizer que é uma tabela e vai imprimir esse valor hexadecimal que tem a ver com o endereço dessa tabela. Tá, mas eu não quero exatamente ver isso aqui. Eu quero ver o seguinte, o meu str_a, que é igual à função toString, que é nativa do Lua, A. O toString faz o quê? Antes de eu mostrar isso aqui, vamos colocar um número aqui, o número 1. Tá? O número 1, se a gente der um print no type do 1, tá? Deixa eu comentar isso aqui por enquanto. Tá? É um number. Agora, se eu trocar e fizer esse toString e der agora um print no type do str_a, agora é uma string. Né? E se eu quiser ver o valor, vou colocar aqui vírgula, str_a, né? O valor é 1, só que o valor é 1, só que é um string, né? Esse 1, na verdade, é esse 1 assim, né? E não o 1 numérico, como a gente está vendo aqui. Essa aqui é a diferença desse str_a para o próprio valor que está aqui, tá? Beleza, então a função toString converte um valor qualquer para string. Se eu pegar agora minha tabela A, que é o que eu queria fazer de fato, isso aqui foi só um exemplo, e usar o toString e agora eu tentar imprimir essa tabela, mostrar para vocês o conteúdo dela. O que vai acontecer? Então repara, aqui eu estou com, isso aqui não preciso disso, tá? Mas ele está retornando o mesmo valor, table, né, 00. Então o toString já está me retornando, só para a gente poder ficar bem claro o que está acontecendo. Deixa eu colocar aqui uma string, só para a gente ver que eu estou concatenando. Tá? Então, aqui as minhas exclamações apareceram, então o valor de str_a é esse table 00 é 0 af b0. Tá? Então, isso é o que é o retorno de toString. Mas seria interessante que eu, por exemplo, pudesse fazer com que a minha tabela A retornasse alguma coisa que fosse diferente disso se eu chamar o toString. E existe, né, um metamétodo para isso, que é o toString. Então vamos fazer aqui o meu local meta, e aí vamos definir um metamétodo aqui dentro. Eu vou dizer que essa tabela é igual, vou definir aqui um underline toString, que é igual a uma function que recebe um valor, uma tabela, e eu vou começar a usar aqui eu ia usar o self, mas eu vou continuar com, vamos usar aqui tb, de tabela. Vou receber uma tabela, depois a gente começa a entrar no self quando for entrar mais em classes, né? Isso é um outro capítulo. Então vou receber uma tabela, e esta tabela, o que eu vou fazer aqui é, eu posso muito bem, eu aqui nessa tabela não tem nada, então por enquanto eu vou só dar um return A, desse jeito, tá? E aqui, naturalmente, vou fazer aquele set metatable dessa tabela vazia com meta. E agora eu vou
Eu não preciso fazer isso aqui tudo, né? Porque o print ele chama o toString. Então eu vou, na verdade, deixa isso aqui só para fazer uma vez. Então, olha, repara que agora, quando eu chamei o STRA dessa forma, ele retornou o A que eu tinha lá dentro, né? Entre as exclamações, porque eu coloquei elas aqui só para mostrar. Mas a gente não precisa desse trabalho todo. Eu posso muito bem, sabendo que o print chama o toString, eu posso deixar aqui dentro essa linha que não é necessária. Então agora eu chamo e, opa, não é STRA, né? Eu tenho que dar um print no A, porque STRA não existe mais. Perfeito. Bom, obviamente nós não vamos fazer dessa forma, não tem muita utilidade a gente fazer ele retornar um valor fixo, ainda mais porque eu estou passando a tabela aqui. Então para que isso serve? Vamos supor que a nossa tabela A, eu tenho um name aqui dentro, e esse name igual a minha tabela, tá? E cada tabela vai ter o seu name adequadamente. Então eu posso vir aqui e passar essa tb, tá? Ponto name, por exemplo. E se eu quiser mais algum texto, eu posso colocar aqui, sei lá, nome e quando eu imprimo, vem nome, minha tabela, que é o valor interno da tabela. Se eu trocar, e aí agora eu posso pegar minha tabela A, ponto, vamos fazer aqui embaixo, para mostrar duas, A.name igual novo nome, e deu um print no A, eu tenho agora o novo nome. Então, eu não preciso, obviamente, resetar a metatable depois. Eu só preciso definir isso aqui uma vez e depois, conforme eu mudo os campos na minha tabela, se eu chamar, né, se eu invocar novamente o metamétodo, ele vai responder de acordo, eu não preciso me preocupar. Tá? O que eu estava dizendo antes é que é muito comum a gente chamar isso aqui de self. Tá? Que eu estou me referindo a... Self quer dizer que eu estou referindo à própria tabela que eu estou chamando. Tá? Quer dizer, no caso, a tabela A. Eu estou chamando name e dentro dessa função aqui, né, o toString é como se eu estivesse chamando dentro da própria tabela A. E é muito comum chamar isso aqui de self. É só um nome, mas tá, continua funcionando. Então, esse aqui é um exemplo de metamétodo que a gente pode usar para resolver nossos problemas. Existem vários outros metamétodos que nós podemos usar. Nós podemos fazer metamétodos que para acessar campos não existentes na tabela, que são disparados na hora que eu crio um novo campo na tabela. Existem metamétodos que permitem a gente fazer sobrecarga de operadores e nós vamos mostrar isso nos próximos vídeos, tá bom? Nós vamos ficando agora por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, lembra de deixar aí a curtida e se inscrever no canal se vocês estão curtindo o curso, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima.